Boa tarde, meu nome é Antônia Beatriz, eu vou apresentar o trabalho sobre termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de calor, ou seja, a transferência de calor é um fenômeno fundamental que ocorre nas reações químicas. Durante uma reação, a energia térmica ela pode ser transferida, na verdade, de uma substância para outra, podendo alterar as temperaturas, os estados sólido, líquido e gasoso. Eu vou falar um pouco sobre os principais conceitos da termodinâmica, que são o calor, a energia e o trabalho. Bom, antes de falar os principais conceitos da termodinâmica, eu vou citar um pouco que eu esqueci de falar, que essas transferências de calor elas podem ocorrer em várias maneiras, como condução, convecção e radiação. Por exemplo, vou falar uns exemplos bastante simples sobre cada uma dessas três. Depois eu dou continuidade sobre os principais conceitos. Bom, a condução é a passagem de calor através de um material condutor, que é aquele material que tem uma facilidade, né, de transmitir calor. Como, por exemplo, o metal. Bom, as partículas de uma certa região, ele vai receber calor e passa, então, a vibrar com maior intensidade. E a agitação é transmitida de molécula a molécula. Como quando, por exemplo, quando pegamos uma colher e colocamos numa comida quente, de uma panela quente, e a ponta da panela começa a receber calor, e nessa região que vai ter uma maior vibração molecular e vai sendo transmitida de molécula a molécula que o calor, de forma que o calor, né, ele começa a ser transmitido pelo material inteiro, fazendo, né, com que o material seja transferido para a nossa mão. Bom, já a convecção, ela acontece quando o calor é transferido por meio de um movimento fluido, como ar ou água. Por exemplo, você pegou aqui uma água, colocou numa panela, daí pegou a panela, ligou o fogo, o calor é transferido do fogo para a água, fazendo com que houve uma convecção. Agora eu vou explicar um pouco sobre a radiação. Já a radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Por exemplo, a luz solar, ela aquece a Terra por meio da radiação. Na termoquímica, as reações químicas elas ocorrem durante a troca de energia na forma de calor. E essas reações elas podem ser divididas em duas, como endotérmicas e exotérmicas. Vou falar um pouco sobre a reação endotérmicas. Na termoquímica, as reações, como eu havia dito, elas podem absorver ou liberar energia. Essa troca, ela acontece entre as substâncias de um corpo com maior temperatura para o corpo que possui menor temperatura. Agora você vai desenhar uma setinha apontando do reagente para o produto. Aí essa setinha for uma setinha decrescente, significa que à medida que a reação aconteceu, ela foi perdendo calor. Ou seja, é uma reação que vai expulsando calor. E toda reação que expulsa calor é uma reação exotérmica. Olá, meu nome é Rebeca e eu vou explicar um pouco sobre as reações exotérmicas. Bom, elas são o contrário das endotérmicas e o que acontece nesse caso é uma liberação do calor durante a reação química, que vai causar uma sensação de aquecimento. Um exemplo do cotidiano é aquecer as mãos no fogo, já que a combustão da lenha vai liberar calor para o meio externo, causando assim uma sensação de aquecimento na mão. Agora eu vou falar sobre a entalpia. Ela é relacionada na termoquímica à quantidade de energia trocada entre as substâncias. Ela é caracterizada pela letra H de um sistema e ela tem relação com a energia interna de cada substância. Bom, existe também a variação da entalpia, que é a diferença entre o calor absorvido e o calor liberado a uma pressão constante. A equação para calcular a variação da entalpia é ΔH igual a HF menos HI, onde ΔH é a variação da entalpia, HF é a entalpia final e HI a entalpia inicial. Bom, existem dois tipos principais de entalpia, que é a entalpia de formação e a padrão de combustão.
Na deformação, acontece que a energia absorvida ou liberada tem que ser o suficiente para formar um molde de substância. E a substância tem que ser simples e a temperatura e a pressão tem que ser constante. Na padrão de combustão, a energia é liberada no processo de combustão completa e é necessário que a pressão e a temperatura também sejam constantes para poder acontecer uma reação química. Então, agora eu vou resolver uma questão sobre a termoquímica. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Letra A. A evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. Está errado porque ao ser endotérmico, ela vai liberar o calor do corpo. Letra B. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira o calor do corpo. Está correto, porque as moléculas da água vão absorver o calor e vão passar para o estado gasoso, liberando o calor do corpo. Letra C. A evaporação da água é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. Está errado porque é um processo endotérmico. Letra D. A evaporação da água é um processo exotérmico e retira calor do corpo. Errado porque a evaporação da água é um processo endotérmico e vai liberar o calor do corpo. Então, a única correta vai ser a letra B.